1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Boa noite, Davi. Boa noite, tudo bom? Ótimo, querido. Saudade. Tá me ouvindo bem? Estou. Então tá ótimo. Então vamos dar início aos nossos trabalhos. Isso. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, abrindo a sala virtual do Centro Espírita Zilda da Gama. Hoje teremos como convidado Davi Souza. E é uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores e benfeitores e educadores que nos inspire e nos sustente na caminhada. Que possamos colher neste momento de reflexão que o companheiro Davi Souza terá como tema piedade. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. E assim seja. Davi, a sala é sua, estarei aqui ao seu lado. Tá ok. Tá ok, João. Obrigado aí pela oportunidade. Agradeço a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui falando com os irmãos sobre a nossa doutrina, essa doutrina que tanto nos tranquiliza, nos orienta e nos dá o norte de como aqui se orientar na vida terrestre, não é mesmo? E a nossa orientação maior é o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que ele vem de forma mais clara, de forma sem qualquer floreado, mostrar para a gente que é capaz da gente trabalhar as nossas virtudes. Hoje nós escolhemos aqui o tema de hoje, vamos falar sobre a piedade. Essa piedade, ela consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, foi ditado pelo nosso irmão Miguel, em Bordeaux, 1862. A gente vê que, apesar de já ter passado aí 100 e tantos anos, a mensagem que ele traz é atualíssima. A gente já houve um progresso, mas esse progresso ainda é bem pequeno perante aquilo que a gente já deveria estar, não é mesmo? Então, até quando Jesus já esteve aqui presente, né, que ele nunca saiu, nós dizemos presente em corpo e alma, e a gente até agora ainda não conseguiu colocar em prática a sua doutrina. E aí ele mandou o Espiritismo para que nós pudéssemos nos fortalecer mais ainda, tivesse mais uma opção de informação, mais clareza, porque ele diz que muita coisa ele não poderia dizer naquela época, e a gente mesmo assim não estamos ainda, muitas das vezes, não estamos compreendendo essa mensagem que Jesus traz para todos nós. Então, vamos lá. O nosso irmão Miguel, ele começa da seguinte forma: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Então, a gente vê que a piedade
ela é bem profunda, né? Então, ela é uma das virtudes que mais nos aproxima dos anjos. Quer dizer, quem já tem a piedade em seu coração, quem já exercita a piedade, certamente é uma figura que já está no estágio bem avançado para poder caminhar, né? Porque a piedade, ela faz com que a gente olhe para o nosso semelhante, para que a gente sinta empatia pelo semelhante, que a gente se coloque no lugar dele e faça alguma coisa para amenizar o seu sofrimento. Então, a gente vê que essa piedade ela é bem realmente profunda. E ele está falando aqui para o nosso coração, deixar nosso coração se enternecer, quer dizer, deixa o nosso coração se envolver ante o espetáculo das misérias e sofrimento semelhante, que a gente tem que se envolver. Não basta a gente olhar e falar, fulano está passando tanta dificuldade, eu tenho tanta pena de fulano, e a gente não fazer nada para transformar aquela situação. E ele prossegue nos dizendo, vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramai nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Quer dizer, quando a gente consegue passar para aquele irmão um pouco de esperança, um pouco de resignação, que encanto não, a gente não experimenta, e eles também, né? Por poder ficar mais tranquilo, mais sereno, saber que nada é eterno aqui na Terra, em termos de terra, tudo tem um final. E se nós estamos passando aqui por alguma dificuldade que aparentemente nós não buscamos, certamente ela está envolvida com o nosso passado, ou uma prova, ou pode ser uma prova também, ou então a gente está quitando alguma coisa do passado. O importante é a gente vivenciar bem essa oportunidade. Para quê? Para que a gente caminhe. Nós estamos aqui para nos acertarmos e não para sofrer simplesmente. Então é importante que a gente consiga entender isso aí, consiga aplicar isso em nós cada dia. É interessante que todas as mensagens do Evangelho, todo o ditado que eles ditam para nós, eles vêm, né, trazendo o roteiro de como seguir, falando dos benefícios que a gente tem. Quando a gente ajuda alguém, o maior beneficiado somos nós. Ajudar no sentido mesmo da palavra, profundo. O maior beneficiado somos nós. Primeiro, estamos contando nosso pontinho no céu, não é mesmo? Mesmo que a gente não faça pensando nisso, nós estamos adquirindo, como diz o André Luiz lá nas obras do André Luiz, um bônus horas. Um bônus horas. Assim como a gente faz alguma coisa errada, ela também está anotada na nossa ficha da reencarnação, também a bondade está escrita. A gente tem relato aí que Bezerra de Menezes, quando acordou no hospital espiritual, ele já sabia que ele não estava no mundo dos vivos, e aí a Celina se aproximou dele, ele ouviu e falou assim, é você, Celina? Ele, sou eu. Aí ele viu um montão de um vozerio do lado de fora, e a Celina convidou ele a chegar até a janela. E quando ele olhou pela janela, ele falou, quem são essas pessoas? Não as conheço. Aí a Celina falou, são as pessoas que você ajudou a orientar, ajudou a cuidar nas reuniões, no seu dia a dia. Olha só, ele nem sabia o nome daquelas pessoas, mas ela estava ali para agradecê-lo, para mandar energias boas, né? Porque a gente, quando passa para o outro lado da vida, a gente necessita de energias também. A gente já não chega pulando do outro lado, por mais que a gente... Só é espírito muito elevadíssimo que chega. A gente chega, né? Tem aquela adaptação, a gente vê todos os relatos aí, para uns mais longos, que foram que já despertaram, para outros mais breves, né? Então, a gente necessita desse amparo. Imagina as energias que esse pessoal estava emanando para o Bezerra de Menezes. Por quê? Porque aqui na Terra ele usou da piedade. Ele usou da piedade. Então, ele foi recompensado. O problema nosso é quando a gente fica esperando recompensa aqui na Terra. Jesus não promete nada aqui na Terra. A Terra, até ele fala para nós, haverá choros e ranger de dentes. Por quê? É lá, do outro lado, na vida espiritual, que as recompensas virão. Mas quando a gente aprende, quando a gente amora a piedade no nosso coração, a gente faz por fazer. A gente não faz esperando recompensa. Mas não precisa esperar, que certamente ela virá. Tá? Então, o importante é isso, a gente fazer sem pensar em recompensa. Fazer porque a gente se sente bem. Como ele fala aqui, né? Proporcionar experiência. Que encanto não experimentais, né? O encanto que a gente experimenta de estar sendo útil a alguém. O nosso objetivo na vida é esse. Ele diz assim, tem um certo amargor
é certo, esse encanto, porque nasce do lado da desgraça. Mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Quer dizer, tem um amargor, né? A gente vai lá, se internece, se envolve no problema da pessoa, né? Sente, não é momento de felicidade, mas momento de ser útil. Mas só que aquilo ali não traz aquele, diríamos assim, aquela ressaca que os gozos mundanos traz para a gente, não é mesmo? Que a gente está fazendo algo de útil, a gente está se alimentando, a gente está alimentando o espírito. Então, a gente, por mais que a gente conviva ali naquele meio, às vezes, doloroso, como eu falo, sabor acre, meio azedo, né? Hostil, às vezes, porque, às vezes, nem sempre a pessoa que está recebendo ali ajuda, ela também é uma pessoa, assim, compreensiva, é uma pessoa, diríamos assim, calma, resignada, né? Então, às vezes fala coisa, não para a gente, mas fala as coisas de Deus que às vezes nos ferem, né? A gente fica chateado. Ah, Deus esqueceu de mim, não existe tal de Deus. Se ele existisse, eu não estaria passando o que eu estou passando. E nós que sabemos que Deus existe e Deus não é culpado de nada, a gente fica assim meio, né? Toma aquele choque de antemão, mas depois a gente dá uma sacudida e desperta que a gente não está ali para aquilo. A gente tem que entender que aquela pessoa não tem ainda aquele conhecimento, né? Ele sente que a vida é única, para ele, na cabeça dele, geralmente a vida é única, ele não fez nada de errado, ele entende que nessa vida, e às vezes não fez mesmo, nessa vida assim, nada de errado, nada assim. E por que ele está passando por aquilo? Então, ele acha que Deus não existe, que Deus resolveu castigá-lo, ou então porque era o caso do pai, do avô, eles entendem assim. E a gente tem que compreender isso. E a gente tem que chegar e tentar passar para eles alguma coisa de bom, uma esperança, como a leitura fala, né? Uma resignação. Não adianta a gente ficar chamando a atenção. Não, você não pode pensar assim. Não, a gente começa a mostrar o outro lado, não é mesmo? Começar ao outro lado, começar a falar Jesus, que veio aqui e teve uma vida tão difícil e ele não tinha feito nada de errado, não é mesmo? Então, a dificuldade que é para a gente crescer, para a gente amadurecer, que as recompensas não são colhidas aqui normalmente, e aí a gente vai conversando, tentando que a pessoa entenda. Às vezes não vai entender, às vezes vai continuar resmungando. A gente vai deixar de atender? Não, não vai deixar de atender. A gente vai continuar fazendo, não é mesmo? Mas um dia ele vai despertar. Um dia ele desperta. E tudo que a gente falou hoje, naquela hora para aquela pessoa, não se perde. Ele vai um dia, ele vai lembrar. Então as palavras não se perdem, principalmente quando são palavras do coração, elas não se perdem. Envolve penetrante suavidade que enche de júbilo a alma, certo? Então, aquela suavidade, aquela que a gente está ali para conversar, a gente está ali para acalentar, para orientar, e não para brigar com a pessoa, não para começar também lamúria, né? E nem para falar dos nossos problemas. A piedade é o sentimento que você esquece de você para fazer para as demais pessoas. Então, é esse que é o sentimento que tem que dominar, que deveria dominar os cristãos e principalmente nós espíritas também, que somos cristãos. Esse é o sentimento sublime que a gente não pode abrir mão e a gente tem que trabalhar isso em nós. Nós temos que trabalhar ele em nós. Senão a gente vai ficar daqui a pouco também resmungando e querendo achar que a gente faz tudo certinho e a gente não está recebendo a recompensa, né? Que não é por nós sermos espíritas que nós estamos livres disso, não. Entendeu? O espírita também erra, o espírita também é imperfeito. Então, por isso que a gente tem que estar sempre ouvindo as palestras, tem que estar sempre lendo, tem que estar sempre buscando coisa edificante, é o nosso sustento. É o nosso sustento, porque se a gente se afastar, a gente fala o seguinte, nós somos, né, carvões. Se a gente afastar o carvão lá do calor, ele apaga, né? Se está lá, ele é uma brasa. Nós temos que estar, nós estamos no centro, nós somos brasa, porque nós estamos ali acesos. Se a gente se afastar, o carvão se apaga e acaba virando cinza. Então é necessário que a gente esteja sempre voltado a uma boa leitura. Podemos nos divertir também, mas uma boa leitura, procurando coisas que vai alimentar o espírito, porque o corpo a gente sempre procura uma boa alimentação, não é mesmo? Vamos pedir uma comida, a gente escolhe o sabor, escolhe o que vai colocar, os acompanhamentos. Então, o espírito também precisa do alimento, só que não é um alimento material.
Ele precisa do alimento do evangelho, de coisas boas. A gente tem tudo isso dentro de nós, mas a gente precisa de ouvir para começar a entender e trabalhar isso em cada um de nós. A piedade, ele continua para a gente aqui, a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. É esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados. É a virtude por excelência que em toda a sua vida praticou o Divino Mestre, o Divino Messias, e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, a gente vê que amor, olha só que legal, a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo. Esquecimento de si mesmo, né? A gente fica largado, não. Sabe? Então vamos esquecer de mim, não. É esquecimento, tipo assim, é para ajudar o outro, faça um sacrifício. Não sejamos egoístas. Esquecimento de nós mesmos. Nesse momento, o outro necessita mais do que eu. Então, vou atender a necessidade do outro. Ah, não, mas agora é 10 horas, me chamou e quer me ouvir. Eu tenho que dormir, eu quero dormir 10 horas. Não, não vai te matar dormir 11 horas. Não vai te atrapalhar tanto assim. Então, faça. Porque quando a gente vai numa festa, ela é meia-noite, a gente vai para lá meia-noite, porque a gente quer, e não atrapalha a gente, não. É mesmo? E mesmo se chamar a gente de surpresa, se for um lugar que a gente quer ir, a gente vai. Não é mesmo? Então, que a gente possa ter esse esquecimento de si mesmo no sentido de ajudar o próximo, de ajudar o outro. Não é de esquecer e andar largado e não fazer mais nada, vou esquecer de mim. Isso aí chama-se relaxamento, não confunda. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, ele falando para nós, quando todos os povos lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Está vendo? Quando a gente conseguir estabelecer em nós a piedade, nós vamos viver numa paz, numa terra de paz, de concórdia, de amor. Por quê? Porque aí nós vamos abafar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todos os outros sintomas vai morrer, porque se a piedade bem sentida é amor, o amor ele abafa todas as demais mazelas, não é mesmo? Então, no dia que a gente estabelecer, a gente fica procurando quando que a paz vai reinar na Terra? Quando a gente conseguir estabelecer em nós esse sentimento da piedade. Ah, mas o que adianta? Aí eu digo, a gente está reclamando, mas em nós já estabelecemos? Como que eu vou querer que estabeleça no outro se eu não conseguir estabelecer em mim ainda? Eu tenho que fazer em mim primeiro, não é mesmo? A gente só pode indicar alguém, orientar alguém a fazer alguma coisa quando a gente já faz aquilo, a gente tem domínio sobre aquilo. Então, tem que estabelecer primeiro em mim, para depois começar a tentar passar para os outros. Aí eu fico cobrando do outro e eu não preciso, não? Eu já estou quite, já sou piedoso? Certamente que não, né, gente? Quando a gente começa a olhar os defeitos dos outros e achar que a gente já está perfeito, é sinal que a piedade passa longe de nós. Bem longe mesmo, porque se a gente tivesse a piedade em si, em cada um em si, certamente a gente não cobraria do outro, nem ficaria vendo o defeito dos demais, não é mesmo? Então é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente traga esse sentimento para os nossos corações. E só assim a gente vai vivenciar melhor os dias aqui na Terra, que a gente reclama tanto que a Terra é isso, a Terra é aquilo, e a gente pergunta, o que nós estamos fazendo para que a Terra seja olhe para si e veja, né? Para a gente ver até quando a gente já cresceu, já desenvolveu isso que a gente lê. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, tomando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo. É a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista do sofrimento dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender as mãos para socorrê-lo e vos arranca lágrimas de simpatia.
de comportamento e tudo isso aí. Aí ele fala aqui para nós, quando essa doutrina... Não, aí ele fala, o sentimento, isso eu já falei, ele fala aqui, nunca, portanto, abafeis vossos corações a essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas, endurecidos, que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instante a existência alácrea. Então, ele está falando o seguinte, não vamos comportar como aquelas pessoas que sabe que tem alguém em aflição, sofrendo. Ah, não vou lá não, que eu não aguento ver fulano assim. É nessa hora que a gente tem que estar lá. Na hora da alegria, qualquer um serve lá. É na hora da dor que a gente tem que estar lá. Ah, não, mas nossa, fulano está tão doente, eu não tenho coragem lá. Arrume a coragem. Arrume a coragem que amanhã, quando você ficar doente, você precisar de alguém que tenha coragem de lá te ver. Se nós soubéssemos, tivesse realmente a profunda compreensão de como é bom a gente receber uma visita quando a gente está sentindo sozinho, uma visita esperançosa, uma visita que vem nos jogar para cima, é muito bom, sabe? É muito bom. Então, quando a gente aqui planta, a gente fala, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu planto aqui a piedade, eu, quando necessitar, eu vou receber da piedade. Ah, mas fulano chega lá, fica reclamando, fica com isso, com aquilo. Não importa. É pouco tempo que você vai ficar lá. Pouco tempo. Tente tirar essa pessoa daquela inércia, daquele pensamento. A nossa função é essa, principalmente nós que já trilhamos no Evangelho. Tente tirar a pessoa daquela situação. E esse irmão nos diz uma frase que, comigo, mexe bastante. Ele fala, temei, conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. Olha só como que as coisas... Temei, conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. Ficar indiferente que a dor do próximo, quando nós pudermos ser úteis. Então, até nisso está a bondade de Deus. A gente torna quando a gente pode ser útil. Ou algo que eu não posso fazer, mesmo que eu ajude, eu não vou poder. Então, quando a gente puder ser útil, não tenha medo. Vá, faça, visite, suporte as reclamações. Lógico, tenta tirar a pessoa daquela situação, mas suporte, auxilie. É isso que o Evangelho vem dizendo para todos nós. Auxilie, porque a gente não sabe amanhã quanto que a gente vai precisar ou não. Aquele que não parte cedo vai chegar à velhice, à fase bem idosa. E chegar a essa bem idosa, vai haver limitações. Por mais que você chegue lá com a sua saúde, sua pressão estável, né, se alimentando, mas vai haver limitações. Normal no corpo físico. Não é mesmo? Ninguém hoje com 60 faz atividades que fazia com 18. A gente vê até em certos esportes, a pessoa pratica até certa idade, dali para lá, 35 anos, já é velho. Que para a gente aqui, no nosso dia a dia, é considerado jovem, mas para certo tipo de esporte, certo tipo de profissão, por exemplo, piloto de caça, já não pode mais, já não tem mais estrutura para aquilo. Então, a gente vê que tudo tem o seu tempo. Então, se eu chegar à velhice, certamente eu vou precisar de visita, de alguém que tenha paciência para conversar com a gente, não é mesmo? Então, é nessa hora que a gente não pode se tornar indiferente. Ah, mas eu não aguento, sair lá tão triste. Não saia triste. Se aquela pessoa chegou na velhice, poucos chegam, né? Assim, um grupo velho. Foi uma velhice mesmo, aquela bem avançada. Poucos chegam lá. E outra, é o momento dele refletir. É o momento dele aproveitar o que fez, o que deixou de fazer, e refletir para que numa próxima já venha animado, já venha com aquilo dentro de si, para que não cometa as mesmas falhas, se deixou de fazer algo, ou então para reforçar aquilo que fez. Esse é o momento. Esse é a situação que nós vivenciamos. Aí ele fala só para nós aqui, a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quer dizer, aquela tranquilidade da indiferença. Ah, não,
Eu não vou lá ver o que os olhos não vê, o coração não sente, e fico lá na minha tranquilidade. Eu vou responder por isso. Se eu tive a oportunidade de ir lá, isso é sério, meus amigos. Não adianta a gente querer inventar. Ah, não, que não é bem assim. É assim, sim. É assim, sim. Nós temos mania de acertar as coisas. Se a gente tinha a oportunidade de ser útil àquela pessoa e não foi, ele está falando aqui, ó, a tranquilidade comprada à custa da indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo das águas, de cujas águas se esconde a vaza fétida e a corrupção. Não fui lá, Rafa, não, estou aqui tão bem, minha casa cheirosinha, sem reclamação, estou assistindo meu programa, porque eu vou lá nada. A outro vai lá, tem outro para ir. A gente não terceiriza a nossa piedade. Os nossos momentos são nossos. Caiu no meu colo, é meu. Cai, como diz a pessoa, caiu de paraquedas no meu quintal, é meu. Não terceiriza, que a gente vai responder por isso. Aí depois a gente não sabe como que a gente vai estar intranquilo, não consigo dormir. É a consciência da gente cobrando algo que a gente poderia ter feito. Aí aquela pessoa desencarne, queria te ver, não viu? Certamente toda noite você vai estar, o espírito vai vir perto de você. Não é mesmo? Ele vai começar a se lamentar. Ele não sabe nem que você não vai me ver, coisa e tal. Aí você passa aquela noite, não sabe por quê. Aquela noite foi tranquila. Porque aquele irmão queria te ver tanto, certamente ele vai vir para próximo de você. Porque quando a gente morre com vontade, a gente, né, mesmo não sabendo que está morto, a gente vai fazer aquilo que a nossa vontade era maior. Então, por isso que Jesus fala, reconcilia-te com o teu próximo enquanto está a caminho. Faça aqui, faça o esforço, faça um pouquinho de exercício, todos nós podemos. Mas o que eu vou falar para ele lá? Fale do coração. Peça a Jesus quando estiver saindo de casa. Jesus, vou lá visitar o Davi. O Davi está enjoado para caramba. Me dá força, pai. Me dá paciência para eu ouvi-lo, para que eu seja útil. Entendeu? E se você já for com essa harmonia, chega lá, a gente já vai dar um balde de água fria na pessoa. Ele já vai receber uma corrente, algo salutar para desanimar ele e aqueles que certamente estão próximos dele para fazer ele reclamar, desencarnados, e já vai ficar meio enfraquecido. Mas nós temos que sair de casa com esse propósito. Tem que sair com essa garra. Vou lá e vou fazer o meu. Vou lá e vou fazer o melhor. Acredito que Jesus vai me dar força. Acredito que Deus vai me dar a paciência necessária. A calma para que eu possa lá não fazer careta, suportar ali, né? E tentar ser útil. Pensa, faça assim e vê se não funciona. Não é mesmo? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Porque se você já sair de casa e chegar lá aquele resmungão, não aguento mais, então nem vai. Aí depois a gente responde lá com os irmãos quando a gente partir. Não fui mesmo, acabou, banca. Mas se vai de coração, peça a Deus e vá à luta, que será recompensado. Era muito bem. Quando eu precisar, certamente vai ter alguém que vai fazer por mim. E eu não sei se eu vou precisar ou não. Na dúvida, faça. O bem é assim. A coisa errada, na dúvida, não faça. Nem com dúvida ou sem dúvida, não faça. Mas é para o bem, surgiu alguma dúvida, faça. Que o bem, você nunca está errando. Se é para o bem, faça. Mas não é o bem seu, não. O bem do próximo. Porque para o bem meu, nem sempre o que eu acho de bem para mim é o bom. Perante assim, o bem para mim nesse momento era ficar dentro de casa tranquilão. Não vou lá não. Fulano já vai. Isso não é o bem que a gente está falando. Nós estamos falando do bem realmente para mim, dentro da doutrina, dentro do Evangelho. Aí ele fala para nós aqui, quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. O egoísta, como só pensa nele, não vou lá, vai me causar aborrecimento. Não vai causar. Se foi com a piedade, você não vai. Se você já desenvolver esse pensamento, você suporta tudo. Você suporta tudo. Você supera os obstáculos. E ele fala, sem dúvida, ao contato da desgraça de outro, a alma, voltando para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Claro, gente, você vai lá, a pessoa está lá, a pessoa que você conheceu cheio de vigor, cheio de saúde física, um cidadão ou uma cidadã atlética, aí a pessoa foi
foi tomada por uma doença que definhou, né, mudou a pessoa fisicamente, a pessoa está bem mesmo franzina, vai trazer para nós uma dor, algo, mas você pensa, eu estou aqui para ajudar, não estou aqui para reparar. E outra, lá no futuro, ela vai resgatar, o espírito resgata toda aquela beleza numa nova existência, não é mesmo? A nossa vida tem aquele período de coisa, depois ela vai acertar por normalidade, a gente vai se desfazendo, isso é normal. Mas um dia a gente volta a ter outra vida e a gente pede por aquela pessoa, tomare que se ele tiver algo assim, uma doença que a ciência diz que é terminal, né, que só quem sabe é Deus, mas a ciência tem aquele prognóstico, fulano é 3, 4 meses. Se for um caso desse, ao ele chegar no mundo espiritual, que ele possa ter vivenciado bem aqui aquele sofrimento, para que ele chegue no mundo espiritual livre daquela doença, para que ele chegue não necessitando de internação para continuidade do tratamento, que ele possa, assim, necessitar do repouso para restabelecer, né, para ganhar as energias, mas não que ele precise continuar sendo atendido. Porque não é porque a gente morreu que a doença ficou, não, meus amigos. Eu falo morreu porque a maioria de nós morre, poucos desencarnam, tá, gente? Dentro do espiritismo é comum de falar desencarnar. Mas desencarnar, a gente largar a matéria aqui e sair livre, leve e solto. Eu falo morreu porque poucos de nós desencarnam. A gente morre, o corpo. E o espírito fica agarrado ali às coisas materiais. Se eu estivesse lá em casa, eu tinha feito isso. Eu poderia ter feito aquilo. Eu tinha que ter mais tempo. Não adianta, pode criar o dia com 24, 25 horas, que a gente vai aproveitar aquela última horinha para outra coisa e não vai fazer tudo que a gente deveria. Pouquíssimas pessoas conseguem dar conta da vida. Assim, conta integral, que a gente fala o completista. Vocês já leram isso aí no André Luiz. O camarada, quando retorna à parte espiritual e completou o seu planejamento reencarnatório aqui na Terra, eles chamam lá de completista. Pouquíssimos atingem essa coisa. Por quê? Porque a gente vem e deixa que a carne nos absorva nas coisas da carne, nos conceitos sociais, e a gente, no comodismo, e a gente acaba, não faz nada de errado, assim, no sentido de fundar na lama, mas também não fez aquilo toda a proposta que nós tínhamos. E a espiritualidade fala para nós o seguinte: não fazer o bem já é um mal. Primeiro, não fazer o bem já é um mal. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Tá bom? A gente tem que estar muito atento a essa situação, porque senão a gente perde as oportunidades. E ele fala aqui para nós: grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento para vós, se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Gente, o que eu falei lá atrás, como é importante uma visita ao nosso irmão doente. Deixa de ir no dia do aniversário dele, deixa de ir nas bodas, não sei de quê. Deixa de ir o dia que você... Todos os dias, deixa de ir em tudo. Mas deixa de ir no dia de Natal, deixa de visitar a mamãe no dia da mamãe. Estou falando um exemplo, tá, gente? Não estou falando para ninguém, não. Mas não deixe de ir quando ela estiver doente ou quando ele estiver doente. Entendeu? Falte, hoje eu não vou passar Natal com a minha mãe, não, vou para não sei onde. Eu não vou, dia das mães, não vou lá, não. Eu tenho não sei o quê, combinei. Estou falando para ninguém fazer isso, não. Estou falando que é mais importante a nossa presença quando não é no momento festivo. Entendeu? Então, ele fala aqui, compensação chegar, coragem, esperança de um irmão infeliz que se internece ao aperto de mão amigo e cujo olhar por vezes de emoção e de reconhecimento para vós dirige docemente, antes de fixar no céu em agradecimento, por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Então, nós vamos lá para consolar, não é para ficar falando, brigando, chamando a atenção da pessoa, levando desesperança, não. Nós temos que levar esperança. Fulano, mas o médico falou que eu só tenho 2 meses de vida.
Quem sabe é Deus. Nesses 2 meses, viva, aproveite. Deus que sabe. Tem pessoas que tinham 2 meses. Eu conheci um moço que ele tinha, o médico diz no popular, desenganou, ele tinha 3 meses de vida. Já se passaram aí, se não me engano, 9 anos. E muitas pessoas que conviviam com ele ali foram embora, que estavam, entre aspas, sadios, foram embora, e ele continuou aí. Ele abraçou a vida, vou viver a vida. 3 meses, vou viver. Não vou mudar meu roteiro, ficar lá sentado numa cadeira, pensando, chorando, não. Ele viveu a vida. Ele continuou levando a vida dele normalmente. Eu ainda passo na rua, ainda brinco, às vezes, com a Retivo. Tinha um homem que estava condenado aí, quando tinha só 3 meses de vida. E assim, já tem mais de 9 anos. E bem antes da pandemia, bem antes, e nem me lembro, mas tem mais de 9 anos, eu te garanto para vocês. Ele continua levando a vida dele. E aí, se ele tivesse caído naquela, só tenho 2 meses, 3 meses de vida, vai ficar lá deprimido, o organismo não reage, não é mesmo? Pronto. Ele não foi. E ele aproveitou as suas oportunidades, está aproveitando. Ele está fazendo o compromisso dele, não sei. Mas só dele não dar bola para isso, no sentido de ficar ali, para mim já é um grande avanço para ele. Ele não deu bola, como a gente fala para ele, não deu bola para aquela situação e tocou em frente. Não é mesmo? Então, é por aí que a gente caminha. E nosso irmão, ele termina aqui a leitura dele falando assim, o artigo dele, né, o ditado dele, falando assim: piedade é o melancólico, mas celeste precursor, quer dizer, antecessor da caridade. Primeira da virtude a quem tem por irmã e cujo benefício ela prepara e enobrece. Quer dizer, a piedade, nós estamos nos preparando para atingirmos a caridade, que aí a caridade já é o amor em movimento. A caridade já é a mais excelente das virtudes. Paulo fala isso. Então, a piedade é o precursor da caridade, quer dizer, é o caminho para a gente chegar na caridade propriamente dita. Ah, Davi, mas eu faço a caridade. Integral, talvez nenhum de nós ainda faça. A gente faz doação, faz lá bem, mas integral mesmo, ela na sua mesmo, talvez nenhum de nós faça, por mais que a gente ache se dedique. Pelo menos eu ouvi já de vários irmãos que aqui tiveram, trabalhavam, botavam a mão na massa e partiram e deram o recado para nós, falando, eu pensava que fazia muito, mas faltava ainda para fazer, entendeu? E pessoas envolvidas na causa, pessoas dando ajuda, entendeu? Então, talvez a gente ajude bastante, mas a caridade mesmo, a gente tem uns lampejos. Eu estou olhando por mim, por alguns irmãos que a gente convive, né? E a gente conversa entre nós. Talvez o lampejo, mas já estamos no caminho. A gente já está ali na piedade, pulando para a caridade, mas a caridade mesmo, ela não tem hora, não tem momento. Você viu, você quer resolver, quer ajudar, respeitando, certamente, a vontade da pessoa, respeitando, né, o interesse, tudo isso aí. Mas essa é a caridade propriamente dita. Então, talvez nós ainda estejamos ainda, temos dias de caridade, mas caridade, por exemplo, nosso irmão Chico, acredito que fazia na integralidade para ele, não importa se era de madrugada, se era de noite, se era de dia, chamava, ele estava pronto para atender, não é mesmo? Estava sempre equilibrado. Nós temos nossos altos e baixos, é isso? Tem dia que a gente não tem vontade de sair de casa, acho que todo mundo passa por isso. Ah, hoje nem queria sair de casa. A gente vai, porque a gente já fechou o compromisso. Né? Ah, hoje é de distribuir a sopa, eu já estou ali naquele projeto, fica chato se eu não for, fulano pode faltar também. Quando a gente tiver a caridade mesmo, nada disso vai passar na nossa cabeça. Entendeu? Nada disso vai passar. Já está bom. A gente já está fazendo, pensando que se a gente não for, vai desfalcar. Não vamos também jogar tudo por terra e falar que nós somos os últimos dos últimos. Mas já está bom. Mas o bom vai ser quando a gente nem pensar. A gente vai ser tipo alguns irmãos conhecidos aí, que passou pela história e que falavam, por que você faz a caridade? Porque faço. Não é mesmo? Por que você trabalha, você é uma pessoa piedosa? Porque eu me sinto bem. Não sou piedoso, senão quando eu morrer eu vou para um umbral, não sei o quê. Não. Por que você é piedoso? Eu sou piedoso porque eu me sinto bem fazendo. Mas aquela pessoa ingrata, aquela pessoa não sei o quê, não tem problema. Não pense
em recompensa na terra. Não amontoeis tesouro na terra. Não é mesmo? Então, você está fazendo para você, primeiramente. E aí você vai ser recompensado. Gente, só da gente chegar do outro lado da vida e receber uma mão amiga, a gente, ao despertar, ter uma mão amiga nos esperando, para mim, isso aí, como diz a Grottar, já é top. Para mim, já é o extremo do extremo. Já está bom demais. Já pensou? Você chegar do outro lado assim, ao você despertar, ter alguém que você fala, vem, meu irmão, estou contigo, estou aqui para te auxiliar. Olha que coisa boa. É sinal que a gente fez um pouquinho da lição aqui na Terra, não é mesmo? Um pouquinho. Ela é integral, acho que poucos nós, como voltando lá, o completista da reencarnação, pouquíssimos de nós conseguem atingir essa integralidade. Então, meus amigos, esse era o assunto que a gente trouxe, né, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, o tema piedade. Espero que a gente tenha aí enriquecido alguma coisa. Eu, particularmente, gosto muito dessa mensagem, mexe muito comigo, e eu pretendo, um dia, mais breve possível, tornar-me um piedoso, ter piedade. Não importa em que tempo, não importa em que hora, a gente já faz alguma coisinha, mas eu quero ele integral em minha vida. E todos nós alcançaremos, mas nós temos que acelerar isso em nós, que cada um tem a sua aceleração de progresso moral, não é mesmo? Isso é de cada um, depende do nosso livre-arbítrio, da nossa boa vontade. Cabe a mim, não cabe ao João, não cabe ao Pedro, ao Paulo, cabe a mim. O João, o Pedro e Paulo podem me auxiliar numa palestra, mostrando uma leitura, mostrando uma frase, mostrando lá, me levando para caminhar com eles, mas eu tenho que desenvolver isso em mim. Nós temos cada um desenvolver em nós. Então, para mim, eu acho que é isso aí que nós temos que trabalhar, né? O Evangelho é muito rico, nos orientar, nos passar. E se esse irmão ditou essa mensagem, foi permitido pelo Espírito de Verdade, para que nós pudéssemos ter um roteiro para nós seguir. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. E numa próxima, a gente está junto de novo, se Deus quiser. Tá, João? Obrigado, Davi, pelo carinho, pela atenção, que sempre nos atende quando precisamos do seu apoio. Ótimas reflexões você trouxe. E convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e agradecermos. Senhor, permita-nos uma resta de vossa luz para esse pobre espírito que ainda é cego e surdo com egoísmo, distanciando do caminho Senhor. Que nesta noite, onde sentamos a teus pés para relembrar o teu evangelho sobre a ótica do Consolador prometido pelo Senhor, pedimos humildemente que essas energias que aqui fizeram possam chegar a todos os corações chorosos, tristes e amargurados, a todos aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração, e não deixando de lembrar daqueles que em algum momento, utilizando mal o livre-arbítrio, os prejudicamos. Que possa chegar a eles o nosso pedido sincero de perdão. Obrigado a Zilda Gama, diretora e mentor espiritual de nossa casa. Obrigado aos demais companheiros que participaram conosco. E obrigado a você, Davi. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Obrigado pelo carinho mais uma vez, querida. Obrigado aí. Paz para todos. Você também, querida. Um abraço. Audio Jungle.